Hoje nós estamos aqui com o Ricardo Gonçalves, mais conhecido como Ricardo Zen, e eu venho falar contigo, Ricardo, sobre uma experiência que eu pensei na minha casa, que eu fiquei lá sentado e eu fiquei pensando por que não fazer um bate-papo com pessoas importantes do movimento junino. Então eu vim hoje aqui para escutar o Ricardo Zen, escutar. Eu vim aqui sem filtro, sem roteiro, vim aqui para ver o que dá, bater um papo contigo e escutar esse camarada que pensou quadrilha, que conheço há bastante tempo, só não vou falar para não ter para não ter para não ter aí, mas a gente já se conhece de longa data aí, de longa data, e a gente já bateu muito papo aí nessas beiras de arraiar, nesses frios da vida aí de Brasília. E por que não trazer isso aqui para ti, para deixar o espaço aberto, para tu falar do que o Ricardo Zen pensa, e a gente vai vendo e vai contando a história. E primeiramente, muito obrigado por me receber, cara. É um prazer estar falando contigo. Obrigado a A gente tá vocês. muito junto aqui e a gente conversar um pouco. Opa, obrigado a vocês. É um prazerzão receber você aqui na minha casa. Tu não quis dizer mais ou menos desde quando nós nos conhecemos, mas eu sou chato e falo. Eu conheço o Jolano desde mais ou menos 1997, Sim. ele na Pimba, eu como torcedor ainda da Quebra-Topete. No ano seguinte eu entrei como dançarino na Quebra-Topete e no primeiro ano eu fui a bicha e por coincidência nós dois fomos bichas Bem bem escandalosa. escandalosas naquele ano, porque assim, já entrando em assuntos meio que fortes e tal, mas naquele ano era fácil você dançar de bicha, né? Assim, Era. a gente era com todo respeito, os viadinhos da quadrilha, mas era meio que uma tradição, né? Ter esse afeminado, esse homem afeminado dentro da quadrilha junina. E a gente brincava de uma maneira tão natural. Ricardo, eu vou, tipo assim, isso surgiu por acaso, surgiu por acaso porque a gente fazia quadrilha, não tinha essa quadrilha temática, mas aí eu lembro muito bem do Judivan, Judivan, na Quebra-Topete, anterior a mim. que ele era precursor seu e ele fazia assim, eu achava aquilo, cara, achava muito legal. Só que aí, acho que 97 ou 97, entra você de bicho. Não, 98. 98 entra. 98. Entra você fazendo o papel de bicho e eu ficava olhando. Eu falei, cara, trocaram o Judivan por um cara melhor, igual ou melhor do que o outro. Porque era muito engraçado. A gente, verdade, era muito feio, cara. Nossa, a gente era muito feio. Cara, aquela peruca que a gente usava, meio aloirada e cheia. A sua era mais curtinha, a minha era mais longa. Era. E aí, eu não sei se E tu você lembra. era mais abusado do que eu, porque eu ainda usava roupas mais longas, né? E você já diminuía um pouquinho, apertava um pouco mais. Sim, eu tinha um tal daquele rosa e rosinha. Rosa e rosinha. Tu lembra? E eu fiz um traje rosa e rosinha com corpete. Cara, era horrível. Cara, era muito bom. Tipo assim, eu lembro daqueles momentos. Isso é 98, eu tô falando de 98, eu tô falando isso aí de quase 12 anos. Quase 12. 20, quase 22 anos. 22 anos atrás. E ali a gente tinha 18, 20, 20 anos, 18 anos, então a gente tava aí no gente, auge. a gente tá na casa dos 40, tá? Aí eu lembro que isso 98, que esse ano de 98 pra mim é um ano muito emblemático. É um ano muito emblemático. Eu vejo a Quebra-Topete indo pro SESI Rede Globo em 97. Eu vejo a Quebra-Topete em 97 indo pro SESI Rede Globo, ficando em terceiro lugar. Que a gente lembra que o SESI era a única coisa grandiosa que se tinha em Brasília. A gente aguardava o ano todo, tinha aquele negócio de dançar em Samambaia, que era aqueles concursos de região para se ter o direito de de participar. E esse ano de 98,
esse ano de 98, desse ano de 97, a quebra-topete vai, a Pimba vai por Candangolândia, que não tinha quadrilha, a gente foi pra lá, a gente foi por Candangolândia. Tinha que fazer toda uma negociação, Uma negociação com o administrador. para pegar a carta. Tinha uma questão, pegava a carta, aí tinha lista de menores, você tinha que entregar no SESI com 2 fitas cassete. Sim. Lembra? Gravado embaixo, em ferro baixo, aquela BASP. Caramba, meu Deus. E a gente entregava aquilo no SESI. E aí participava da quadrilha. E aí eu lembro que a quebra-topete foi pro Samambaia. Não, desculpa. A gente foi pro Samambaia, Vocês, a Pimba foi pro Samambaia. Vocês tinham ganho Porque a gente tinha ganho em 97. Bem aqui no ABA. No ABA, com a quadrilha, que eu vou falar pra ti, era uma das... Pra mim, o melhor elenco de Brasília, 97, que aí já tinha Verônica, Gilson, Paulinho, Gilberto, Tatu, Miguel, cara, era Judivan, Jaqueline, Diana Michele. a Diana Michele. Cara, era muita gente boa. Muita gente... Assim, é relativo a gente falar em gente boa, porque assim, apesar de a quadrilha, né, em si ter começado a partir de um grupo teatral, né, a galera já tinha meio que uma certa experiência teatral, que era o Gilberto, a Verônica, o Paulinho e tudo mais, mas era uma galera novata, era recente, assim, era uma galera nova. Era. Só que, assim, aí eu concordo com você com relação, pô, era um puta elenco, mas naquela época a gente não via como puta elenco, porque era uma galera que tava chegando naquele momento também. Mas hoje, quando a gente vê, caramba, olha só quem fez parte daquele... Sim, mas aquele grupo de 97, já era... a Pimba ganha, da Quebra-Topete naquele ano, vai pro regional, vai pro regional pra dançar, a Quebra-Topete eu acho que vai pelo Núcleo Bandeirante. A Quebra-Topete vai pelo Núcleo Bandeirante, e ela dança e fica em terceiro lugar. Onde a Sanfona Lascada faz uma apresentação memorável. Nossa. Do Sem Terra. Que a Tocaia Grande bota cavalo dentro de quadra. Nossa, cara. Não foi nem a Tocaia, não. Foi a Chamigos. A Chamigos colocava a Grampula. Você lembra da Grampula? Toda pintada de rosa. Eu não sei se a Tocaia colocava também. Mas, a Tocaia botou os cavalos, não sei o quê. Umas coisas que... Aconteceu muita coisa naquele... naquele tempo podia, né? Podia colocar animal vivo, garrafas de vidro. Garrafa, entrava tudo. Faca. Entrava faca, facão. Fogos. O pessoal... Tem aquela história de 97, eu não sei se você lembra, em 97... Porque assim, o SESI antigamente era por eliminatórias, né? Dançava um tanto de quadrilhas num SESI, vamos supor, lá de Sobradinho, outro tanto num SESI da Ceilândia, e a final era em outro SESI, né? Qualquer. Sim. E teve uma eliminatória, eu acho que foi lá de Sobradinho, que me parece que foi até a Quast do Seu Nelson, que soltou fogos, e os fogos fizeram uma explosão tal que matou até pombos que estavam... Não. Na verdade, ele soltou pombos, que ele tinha maneira de soltar pombos e foi lá no Essa história é o seguinte. Não pode fogos por causa da Pimba. E não pode pombo, e não pode animal vivo por conta da caipirinca. A gente dançou no mesmo dia. O que aconteceu? Aconteceu com as suas ideias brilhantes, ele bota um boi com cara colou algodão na cara do boi e comprou aquela chuva de prata. Boi vivo? Não, fazendo esses boi aqui. A Pimba não tem um boi? Sim, então, aquele boi, né? Aquele boi nasce e tal. Aí ele cola, faz uma cabeça, bota no menino pra carregar e bota a chuva de prata em cima do algodão. E pega fogo na cara do bicho. E o bicho entra correndo dentro de quadra. Com a cara pegando fogo. Meu Deus. E um chifre de bombril. Coisa de maluco. Aí entra pegando fogo, o pessoal enlouquece, entra, a gente apaga aquele negócio. E dança. Dançou, tudo bem. A caipirinca chega no SESI, porque lembra que tinha que pegar, as pessoas entravam e ia pra lá cedo, e a caipirinca vai com uma caixa de pombo. Foi a caipirinca. A caipirinca. E ela, quando ela solta os pombos caem mortos, porque tava dentro da caixa preso. Caramba, era bem isso mesmo. Aí voltando, aí a quebra-topete vai. Quebra-topete vai, fica em terceiro lugar.
Beleza. Aí vai pro ano seguinte. Se reformula uma quadrilha. Muita gente. Aí entra você, aí vem fazendo aqueles... Pra mim, parecia que tu já tava dançando há muitos anos. Parecia que você vinha dançando desde 1995. Já vinha dançando quadrilha, que eu falei, não, é só promover porque o Jurivan saiu. Agora que você tá me contando que você entrou em 98. Cara, a minha história como quadrilheira é muito esquisita, porque eu já conhecia o Tibério, acho que você conhece, né? Tibério. O Tibério César. E o Tibério César jogava basquete comigo. E tinha uma quadra poliesportiva na 304, que a gente jogava aos finais de semana também. E quando chegava o horário da quebra-topete ensaiar, eles meio que obrigavam a gente a sair, sabe? E eu morria de raiva disso, cara. Eu morria de raiva, porque o meu negócio era jogar basquete, ouvir Legião. E eu morria de raiva. Isso em 96, parte de 97. Então, eu odiava dançar quadrilha. E o Tibério me levou pra... Ricardo, vamos lá. Você não gosta de dançar quadrilha, mas vamos lá pra você assistir pelo menos a dança pra ver se você consolida mesmo esse seu ódio com relação à quadrilha junina. E eu vou falar uma verdade aqui pra vocês. E eu assistia muitas quadrilhas, mesmo assim sem querer e tal. Aí eu assisti uma vez a Chamigos do Ó. A Chamigos do Ó na época dos pompons, né? Era a quadrilha dos pompons. É, e que tal. parecia aquelas Cheerleaders, torcidas, as cheerleader. E eu, em 97, eu só acompanhava a quadrilha. Nem como apoio eu estava, eu só acompanhava. E eu vi uma menina na Chamigos do Ó e eu me apaixonei por essa menina. Eu só vi, cara. Eu só vi ela dançando. Eu me apaixonei. Eu falei, não, eu tenho que voltar a ver essa menina. E foi por isso que eu aceitei no ano seguinte, quando o Tibério me convidou pra fazer parte da quebra-topete. Eu vou porque eu quero ver essa menina da Chamigos do Ó. Nunca mais vi. Mas aí eu A paixão da quadrilha. peguei uma ficou outra mais- paixão pela quadrilha, assim. Estranho, cara, porque eu era o cara mais tímido do mundo. Ainda sou muito tímido, mas eu era um bicho do mato, assim, total. Mas aí entra naquela questão que você falou de as pessoas, era um elenco tão forte da quebra-topete que eles te acolhiam de uma maneira tal que você sentia o artista já há muito tempo. E já no primeiro ano, cara, me colocaram pra ser a bicha. Um cara que tinha medo de falar com gente, me colocaram pra ser a bicha. E eu falei, cara, é o que sobrou pra mim e eu vou fazer. E assim, é uma história... Eu acho estranho, é justamente por isso, porque eu odiava dançar quadrilha, odiava quadrilheiro, era um roqueiro, meio que um roqueiro, e tímido pra caramba, bicho do mato. E entrei e tô até hoje no movimento. Pra mim é a maior paixão e infelizmente, eu digo infelizmente, cara, é a única coisa que eu sei fazer na vida. Quadrilha junina. É a única coisa. E assim, é minha paixão pro resto da vida e eu acho que eu vou morrer fazendo quadrilha junina. É uma história meio estranha, né, cara? Porque assim, eu sei que as pessoas vão muito, principalmente hoje, vai muito pela questão, festinha, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Vai ter festinha, vai ter viagem. Naquele tempo não. Naquele tempo você entrava porque um amigo seu fazia parte do grupo e para você não ficar sozinho naquela temporada de festas, você meio que ia. Aí a maioria continuava e tal, outros, não, isso não é pra mim. E foi justamente o que aconteceu comigo. O movimento junino é muito engraçado, que ele vai trazendo várias histórias de pessoas assim. Eu era roqueiro, eu dançava axé, eu era isso e tô na quadrilha junina e sou apaixonado por isso e construo minha vida dentro de quadrilha junina. E eu falo pra ti, cara, você não só sabe fazer quadrilha junina. Você tá falando, essa história é sua mesmo? Não dançava axé, eu não. Não sei dançar nada, Ricardo. Eu fazia presepada. Porque eu vou falar pra tu, dançar eu não dançava. Isso é a história da Crica. A Crica noiva da Pimba, ela dançava axé. Caramba. E veio, uma galera, pô. Dançava axé, veio dançar quadrilha e ficou apaixonado e tá aí, casou com um quadrilheiro e tão felizes na vida, graças a Deus. E o que acontece? Eu fico pensando,
Você fala assim, eu só sei fazer quadrilha junina. O problema não é esse, cara. O problema é que ainda não foram reconhecidos os mestres das quadrilhas juninas. Como é reconhecido os mestres das culturas populares. Nós ainda não fomos reconhecidos. E eu falo que você, sim, você tem uma contribuição enorme para a cultura junina. Porque se você colocar a tua obra que você planta desde 97, porque eu acompanho você, 97, aí 98 você se consagra campeão do SESI Rede Globo, que era o maior concurso, Na minha estreia. lá no centro de Taguatinga, Taguatinga, com uma coisa, um trabalho brilhante, magnífico. Você se consagra e aí você não para de fazer quadrilha, você vai para outra vertente. Ai, nunca mais paro. Nunca mais paro. Você vai para outra vertente. É aquilo que eu te falo, você sai de lá, passa um tempo na quebra-topete, na etalasqueira. Não. Eu, na verdade, eu dancei mais um ano na quebra-topete. 99, sim. Aí em 99 eu, Tatu, Ivan, Indiara fundamos a Palmelado. Então em o 99. negócio é 99. Fundamos a Palmelado em 99. Meio que informalmente, né? Quadrilha de bairro e tal. Mas já com o intuito de se fazer uma outra quadrilha além da quebra-topete, né? Além da quebra-topete, da Pimba, da Raia Chapéu de Palha. E fundamos a quebra-topete, a Palmelado. Passo aqui na Palmelado 2 anos, 99, 2000, 2001, 2 anos como marcador. Fui marcador. Eu lembro. Eu já era meio que o pensador. Eu lembro. Meio que o pensador, né? Assim, de lance das coreografias e tudo mais. E o marcador. E saí por conta do momento. Daquele lance das brigas. Como é que fala? Das brigas eternas que eu tenho com o Tatu, né? Que eu tenho e que eu tenho, e eu sei que eu vou continuar tendo com o Tatu. E saí e falei, não, eu vou pra Italasqueira. E tinha uma namoradinha na Italasqueira, falei, opa, vou unir o útil ao agradável. E fui lá, descobri um outro modo de se fazer quadrilha, com o meu mestre, o Gilberto, né, Gilberto Alves, Sim. que tinha feito a Italasqueira em 2000. Em 2002 eu vou pra Italasqueira. Mas eu me considero mesmo um quadrilheiro depois que eu voltei da Italasqueira. Eu voltei da Italasqueira, dancei na Italasqueira 2000, 2003 como noivo e voltei para Palmelado em 2004, já como É essa série que eu quero te perguntar. pensante. O que o Ricardo Zen apronta de 2004 até 2007 na Palmelado? Cara, Como começou essa história? Essa história começou em 2002, eu indo pra Italasqueira, porque era algo que eu era apaixonado, que eu já era apaixonado, mesmo antes de dançar quadrilha, era pela cultura do cangaço, né? Cultura do cangaço, cultura nordestina, mas em específico a cultura do cangaço. E eu fui pra Italasqueira e me aprofundei nessa questão de pesquisa. Pesquisa mesmo, de não apenas entrar para dançar, de ser um dançarino, de ser um noivo da quadrilha, mas de somar, ajudar o Gilberto na feitura da temática. E eu essa questão da pesquisa na Italasqueira. Eu saindo da Italasqueira, voltando para Palmelado, e a Palmelado já com meio que um trabalho voltado também ao Nordeste, o vaqueiro, eu falei, eu vou unir também o útil ao agradável. O que eu aprendi na Italasqueira em matéria de pesquisa e colocar essa organização de pesquisa aqui na Palmelado. E me aprofundei nisso, cara. Assim, era noites... Ricardo, dá só uma pausinha aí. É porque tá muito presente o som do carro. Deixa eu só ele passar. Aí.
Eram noites e noites acordado, estudando, pesquisando o que eu poderia fazer e fazer de diferente daquilo que eu aprendi na Italasqueira, né? Então, a partir dali eu comecei meio que me pontuando pela Italasqueira, porque foi onde eu tive uma escola desse novo modelo de se fazer quadrilha, né? Mas querendo fazer o que eu pensava como quadrilha também. Então, a partir de 2004, quando eu venho para Palmelado, eu tento e eu acho que consegui implantar esse meu jeito de se fazer quadrilha dentro do grupo. Eu vou chegar em 2004, mas eu queria... Você tava no ano de 2002 na Palmelado? Na Italasqueira? Tava. Que vocês dançam no Mané Garrincha? Dançamos. O que foi aquilo? Fala aí pra mim. Você lembra disso? Tem fresco na memória? Mané Garrincha? Mané Garrincha? Não é o Cerejinho não, né? Não. No Mané Garrincha. Que acaba a luz. Foi no Mané Garrincha, cara? Caramba, meu. Você acredita que eu que acabou aqui no SESI também acabou. Acabou. Eu não tinha lembrado. Não, eu não tinha lembrado desse do... Lá no do Mané Garrincha, Garrincha. não. Eu lembro que isso era uma das coisas que... E assim... Isso é muito do Gilberto, sabe? Muito do Gilberto do modo dele pensar quadrilha junina, do modo... Porque assim, o Gilberto ele vai muito pela qualidade da dança, mas ele vai muito pelo vigor e pela garra do dançarino. Então, isso não era treinado. Isso nunca foi treinado, nunca foi dito num ensaio que, se a luz acabar, ou se o som der pau, vocês continuam, não para de maneira alguma, de maneira alguma. E a gente... Só que pelo jeito de sermos, entre aspas, treinados nos ensaios, a coisa meio que saiu natural. A luz acaba e a gente não para de dançar. A gente Tu dançava de noivo nessa época? Já. Tu era um noivo, né? Eu fui noivo de 2002, 2003. Eu não sei se tu tem a noção do que eu tô falando, porque eu tava na arquibancada, né? Eu não lembrava desse Eu tava na Mané arquibancada. Garrincha. E aí entra a Rochinó, faz uma apresentação do Matulão, brilhante. Um lado vermelho, um lado azul. Brilhante. Falei, cara, campeã. Campeã. Lá sentado, novo ainda, não era conhecedor de quadrilha, não entendia um pouco de quadrilha, como eu entendo um pouco de quadrilha hoje, né? Mas me entra a Italasqueira. Não vou me lembrar a ordem da quadrilha, mas ela entra pra dançar. E ali por volta dos 15 minutos de dança, acaba a luz. Só que é tão fantástico que mesmo sem a música, o batido das latinhas amassadas e aqueles badulac da Italasqueira foi dando o tom da quadrilha. Sim, meio que ritmizava, né, Ritmizava, cara? tchum, batendo. E eu fiquei olhando, eu falei, caramba. E eu acho que aquilo ali dá o título pra Italasqueira em 2002. Porque foi uma coisa fantástica. Cara, as pessoas, acabou a luz. Aí todo mundo falou, quish, agora ferrou tudo. Agora já era. Vai se parar. Mas, imediatamente, 20 segundos depois, o silêncio impera na arquibancada. E só escuta o batido das latinhas. Tch, tch, aquele batido. E começa a aumentar. O negócio parecia que ia aumentar, parece que a gente estava... Se sintonizou com aquela parada, o negócio começou a ser sinestésico na tua cabeça, tu começou a viajar e tu via um bando de lampião dançando na caatinga, porque não tinha música naquela época, era talvez uma viola, talvez uma sanfona, mas não era uma música daquela. E tu via, e eu falei, caramba, meu. Estranho, né, cara, essa história da energia acabar, porque assim, é meio que uma regra
toda vez que a energia acabou para qualquer quadrilha, seja no SESI, seja Na na liga. liga, ela sempre foi campeã, né? Ou da etapa, ou do Eu não do sei se a SESI e pessoa tal. cria uma magia diferente, porque eu vi isso acontecer também com a Rochunó em 2006. Aconteceu lá no Arimatea. No Arimatea, que caiu em junho. Uma tempestade, acabou tudo. Não, o pessoal fala, tá chovendo. Com a Rochunó aconteceu 2 vezes, uma na Arimatea e uma em São Sebastião. E não por acaso ela foi campeã. E assim, e eu sou um cara que eu falo assim, cara, não tem como você falar que não foi campeã. Não tem como você falar que ela foi campeã pelo fato da energia ter acabado. Não, é porque a energia, a energia das pessoas transcendeu, cara. A energia que acabou da... Sim, sim. Porque quando se chove Gente, na boa, quando se choveu em Brasília no mês de junho? É. E eu acho que era final de junho. Não era nem início. Estranho, cara. Era final de junho, que é um pé d'água. Pé d'água, é. E um pé d'água. Acabou com a Animateca, era lá ali na QNF, ali perto do Praia Mar. No Praia Mar, ali na QNF, ali perto do SESI. Com a chuva e ela ganha. E eu vou te contar uma história aqui que de repente ninguém conhece, assim, a não ser os dançarinos aqui da Palmelada. A gente tava na concentração, porque em 2007, 2006, né? A gente sempre ficava ali nas beiradas, né? Terceiro, segundo, primeiro e tal. E a gente tava na concentração aqui pra ir pra lá. E veio um vento. E veio um vento forte na hora que a gente tava na concentração. Muito forte. E o Tatu parou a gente na roda assim e falou assim, tá vendo esse vento forte aí, gente? Eu vou contar uma história pra vocês. Isso antes da etapa. Eu sonhei com a Rochunó. Eu sonhei que a Rochunó vinha assim, parecia aquele bando, aquele exército, e eles vinham. Vamos arrebentar, vamos ganhar essa batalha e não sei o que. Ela parecia soldado, sabe? Ele via a Rochunó vindo como soldados. E ele contou essa história pra gente e a gente riu dele aqui na concentração. Chegamos lá, dançamos bem pra caramba e tal. Eu acho que ficamos em quinto. Só que a gente viu a Rochunó dançando. E na hora que a gente viu a Rochunó dançando, a gente lembrou do que o Tatu tinha dito. E a gente falou, tem como não, cara. É isso aí, ó. Campeã. Antes de sair o resultado, o Tatu chamou o Vaguinho, chamou a galera da Rochunó e contou o sonho que ele teve e o que tinha acontecido na concentração aqui do vento. E a galera todinha ficou meio assim, assustada. Quando saiu o resultado depois, aí que a gente se arrepiou mesmo, porque caramba, meu, é verdade, cara. Sim. Esse tipo de sentimento que a gente tem, de premonições, né? Eu acho que a gente tá tão envolvido com o trabalho, com o movimento, porque eu acho que... Eu não sei se eu já tive alguma experiência tão forte como quadrilha junina. Tanto na parte de se emocionar, tanto na parte de se indignar. Parece que tem hora que a gente se perde no movimento junino, com as coisas que a gente fala, com as inimizades que a gente cria, com as palavras que a gente podia não ter falado. E a gente só descobre isso agora. Sim. A gente só descobre isso com maturidade. Mas o movimento junino tem esse poder de mexer no nosso sentimento. Que a gente sente num dia, que eu falo pra todo mundo, quem passou pelo movimento junino, ele vai se dar muito bem em qualquer área da vida dele, qualquer empresa, qualquer local, porque ele tá testado. Num dia ele sai do céu e vai pro inferno, ou vai do inferno pro céu, e vice-versa, e no meio ali ele tem vários purgatórios pra ele ir passando. É verdade, cara. Porque até tu chegar na apresentação, porque as pessoas vê a apresentação de... Assim, o 20 minutos, os 26 minutos, o 30 minutos que dançou. Mas ninguém vê o que o Ricardo Zen passou dentro do quarto dele.
sem dormir, Sem dormir, cara. enlouquecido, porque a gente enlouquece. Enlouquece, tanto é que você esquece sua vida, né, cara? Isso acontece com muita gente. Talvez não com a maioria, mas com muita gente. E quando é muita gente, tem que ser relevante, que é o quê? Tem muita gente, não é a maioria, mas tem muita gente que esquece de viver. Sim. Assim, apesar que quadrilha junina é um viver também, é uma paixão, mas ele esquece de viver além quadrilha junina, né? Então, e principalmente para essas pessoas, esse tipo de emoção, cara, é meio que corriqueira, acontece assim diariamente. Diariamente. Assim, a gente tem. Eu lembro muito bem da gente fazendo quadrilha e chegar no amanhã. No amanhã, no quadradão, na frente do estacionamento, onde a maioria das vezes a gente está ensaiando, ou numa quadra, ou num local, e não ter nada. E não ter nada. E vai entrar para dançar daqui menos de 12 horas. E quando entrar para dançar, tá tudo montado. Ixi. E eu falo isso porque eu quero chegar para ti, eu quero chegar nesse ponto de 2004, que a Palmelado era uma quadrilha que ela virava a chave. Ela passava o período turbulento do dia todo, aquele processo porque eram pessoas fortes que estavam na Palmelado, de personalidade, mas quando chegava na boca do arraiá, isso histórias que eu já escutei, chegava na boca do arraiá, fazia uma apresentação como se tivesse todo mundo bem. Sem briga, parece que todo mundo dormiu 8 horas da noite, parece que todo mundo comeu, fez 3 refeições no dia, teve seu lanche, bebeu sua água, se hidratou, beleza, tá todo mundo bem, vira a chave e faz uma apresentação igual eu vi em 2004, igual eu vi em 2005, igual eu vi em 2006, igual eu vi em 2007, porque eu estava do lado. Era se bobear, a gente prima e Palmelado. E via Palmelado ganhar 4 anos. E aí eu te pergunto, o que era aquilo? Do virar a chave. Cara, sei lá, cara, é porque assim, existe os momentos, né, cara? Existem os momentos de cada quadrilha, né? Tanto é que eu tenho a convicção, eu falo isso pra todo mundo, né? Principalmente para as pessoas que passaram por mim, eu digo a elas assim, cara, a gente, todas as vezes que nós fomos campeões, preste bem atenção, todas as vezes que nós fomos campeões, nós não éramos a mais bonita, nós não éramos as melhores, a melhor, nós não éramos a que tinha um melhor figurino, mas talvez nós tínhamos naquele momento a melhor energia, que é justamente entra nisso que você está falando. A galera meio que passava por essas questões todas, sabe? Porque assim, queira ou não queira, a gente sabia como determinada quadrilha vinha, né? Eu fazia de tudo para não saber, mas a gente ficava sabendo, pô, tal quadrilha vai vir assim, vai vir gigante, vai vir com esse... A gente via até fotos, né? Fotos ou relatos de como vai ser o figurino e a gente falava, pô, como é que a gente vai ganhar disso aí? Como é que a gente vai ganhar? E a gente falava, puta que pariu, não tem como. Galera, não tem como, mas a gente tem que entrar, não tem? Pois é. E eu acho que nessa questão que a Palmelado foi o chato é falar que foi melhor, né? Eu falo assim, melhor porque na questão de César, né? Porque venceu. Mas eu tô falando na questão de energia, sabe? A Palmelado sabia que a energia ela tinha que estar 100% naquela hora ali na boca na boca da entrada. Antes não, antes era briga, era piada para outras quadrilhas, era ouvindo piadas de outras quadrilhas, era ameaçando outras quadrilhas, era sendo ameaçado por outras quadrilhas. Mas chegava naquela hora ali, na boca do arraiá, esquece. Agora, vocês querem vencer
essas quadrilhas que vocês ameaçam e que vocês também são ameaçados, que falam mal de vocês e que vocês falam mal delas, é ali dentro. É ali dentro que a gente vai fazer nosso trabalho. Eu não sei o que dava ali naquela hora que a energia Mas casava. era isso. Uma vez, alguém, eu não lembro, não vou lembrar, mas eu lembro da história. Ah, mas não tem, como é que a Pomelado ganha com esse vestido horrível? Como é que a Pomelado... Eu falei assim, amigo, deixa eu te contar um negócio. A gente não divide quadrilha por beleza ou por opção, ou por sua opção. É por quesito. A sua seda, o seu tricoline vale 10. A chita dele e o pano que ele faz também vale 10. Sim. Porque o espetáculo tem que funcionar. E aquele figurino foi funcional. Funcional. Pra mim, essa é a palavra. Foi funcional. Ele funcionou. Eu tô falando isso de tempos atrás. Lógico, com a ótica. Isso aí demorou muito tempo pra gente amadurecer. Porque esse processo que eu falo pra ti, que o movimento junino mexe com as nossas emoções, ele até tira um pouco da nossa razão. Uhum. Sim. Era aquilo que eu falei, aquilo um dia que eu falei pra você. Eu comecei a aprender a olhar quadrilha sem ranço, sem mágoa, sem raiva, sem olhar o pô menor. Eu olho quadrilha agora e vejo a obra. Pô, pois é igual a mim, cara. Eu, com todo respeito a vocês que fizeram parte, mas hoje eu consigo ver as qualidades na Se Bobear a gente Pimba. Que sempre teve, mas eu não consegui enxergar naquela época porque eu era cego. Só com a minha maturidade, só com a maturidade no decorrer dos anos, eu consegui ver isso. O chato é você conseguir ver isso quando você de repente não faz mais parte do movimento, né, entre aspas. Tu não tá lá dentro. Você não tá tão em evidência. Não tá em evidência e tal, mas eu queria muito. É por isso que eu falo pra ti que eu tô assim nesse projeto muito pessoal, muito mais do meu olhar, das pessoas que eu bati papo em Porta de Arraiá, das pessoas que eu bati papo em vários outros momentos. Então, por quê? Porque são pessoas que também representou no meu crescimento. Todos, cara. Hoje, se eu cresci, é porque pessoas foram lá deixar aquele pedaço, deixar aquele momento. E o Ricardo Zen, ele faz parte disso. Como tu lembra lá no começo, que a gente era tão ignorante que tu fazia o papel... Era uma categoria desunida, né? Os viadinhos eram desunidos. Desunido, porque... Não se falava, não se falava, passava de lá e entrava... E um tava lá, outro tava aqui, porque era o tupete. Eu falo pra ti hoje eu vejo o tanto que foi... O tanto que se perde. O tanto que a gente não tinha maturidade naquela época. Pois é, cara. Pra entender. Que aí eu vim entender depois. Quando eu vejo o Ricardo fazendo trabalho na Pomelado, quando eu vejo o Ricardo fazendo trabalho na Italasqueira, quando eu vejo o Ricardo fazendo, tirando, dando uma virada. Não sei se eu posso falar isso, não sei se é, mas eu vejo isso quando o Ricardo sai daqui e vai ao Paranoá, na Rocha Nó. Me fez olhar diferente. Me fez olhar e também me faz olhar quando eu saio de Brasília e vou pra fora e começo a ver as quadrilhas de fora. Começo a olhar os espetáculos de fora e aquilo vai me moldando e eu falo, cara, mas como é pequeno ficar ali brigando com a Pomelado, eu ficar ali brigando com a Italasqueira, eu ficar com raiva da Ribuliço, eu ficar com raiva da Fiscal Queimou, eu ficar com raiva de todo mundo. Em vez de eu contemplar isso aqui e tentar trazer algo de melhor, eu fico brigando. E aí foi o crescimento. O chato é o discernimento, né, cara, de quando esses sentimentos estão com a gente, né? Porque assim,
Pô, eu me penitencio pra caramba de muitas coisas que eu fiz, né? Com relação até desgaste com outras quadrilhas, desgaste com o movimento junino, às vezes até lutar, brigar a briga de outras pessoas e, e assim, gratuitamente, porque hoje quem fica com o nome meio que estigmatizado é você e as pessoas que você de repente briga ou já brigou continua, né, a mesma com os outros e tal. Enfim, porque as pessoas, a maioria das pessoas conseguem controlar os sentimentos, né? Tem outras não. Então, de repente, eu fico muito triste hoje, eu no movimento junino, eu ser taxado ainda por muita gente, pessoas da minha época, como um cara que cria muita confusão, sabe? E na verdade eu não criava tanta confusão assim, eu brigava pelos outros, só que o meu sentimento nessas brigas, ele extrapolava ao sentimento das pessoas que eu comprava essas brigas, né? Então ficava como se a briga fosse minha e na verdade nunca foi, nunca foi. Tanto é que até nas lives que eu fiz, que eu participei, uma live que eu participei da Rocha Nó, que tava até a Catarina e no anterior que participou a Alexia, eu coloquei isso, que eu me penitenciava pela maneira que eu as tratava. Na época que eu era da Palmelado, que eu brigava por uma questão de posição da quadrilha, por posições políticas e na verdade acabou que a gente passou muito tempo eu sendo essa pessoa ruim e eu não conseguia mudar essa visão. Elas me acham que eu sou a pessoa ruim e eu acho que não sou eu, mas eu não consigo fazer com que elas pensem diferente. E só que aí com o tempo é aquele negócio, né? O ventilador quebrou, você larga ele lá no quarto, você testa ele todo dia, não presta. Mas você largou ele no quarto, depois de um tempo você vai tentar ligar ele liga sozinho. O tempo conserta. E eu acho que o tempo fez. Eu sou o ventilador. O Sim. tempo fez com que essas pessoas, a Alexia e a Catarina, vissem que não, o Ricardo não era aquilo mesmo. O Ricardo é menos chato do que aparentava ser. Mas talvez, eu acho que. Eu passo por isso. Eu passo por isso. As pessoas. O pessoal olha pra mim, cara, como é que você suporta o Geolando? Eu falo, cara, nunca se permitiu de chegar pra mim, bater um papo, de conversar, de sentar, senta. Tá bom, faz um churrasco na sua casa, bota um refrigerante ou um vinho e me chama que eu vou. E a gente vai bater um papo. Isso. Sem mágoa, sem raiva, sem nada, porque eu acho que a gente vai se amadurecendo e a gente continua mantendo aquele estigma. Só que a gente se permite, o tempo consertou a gente mesmo. Como você fala do ventilador, ele consertou. Ele largou de deixar o Ricardo. O Ricardo é o Ricardo Zen hoje mesmo. É aquele cara mais zen, mais tranquilo, mais filósofo. A gente começa a ficar aqueles... Porque a gente já tá aqueles velhos. Sabe aqueles velhos de fazer graça? De contar história. Contar história. E eu falava isso pro pastor Bruno, que nós somos bons contadores de história. Brasília é uma cidade, é um nicho do movimento junino que é muito boa de contar história. As pessoas que estão aqui sabem contar aquela história. Tanto é, já vou entrar numa área mais técnica. Tanto é que nós temos como identidade, dentro da dança de quadrilha junina, essa virtude no marcador. Contar história.
ele conta a história. Na verdade, ele é um marcador, mas aí também vem agregado nele o contador de história. Ele que alinhava todos os pontos da apresentação. E outra, que eu acho bom, que aí, já que você está entrando no período técnico, eu estava deixando isso aqui para um ponto, mas eu acho que é legal colocar agora. Eu lia no seu Instagram que tu falava do saruê. Sim. E você denomina isso, o saruê. Eu li, mas eu queria deixar que você explanasse isso. Porque eu achei interessantíssimo isso. E eu queria que você explanasse isso. Que entra naquela pergunta que você me fez lá atrás. O que foi o 2004, né? E eu acho que essa questão do saruê entra nessa parte. Porque assim, quando você começa a pesquisar, você começa a se aprofundar dentro de assuntos daquilo que você ama, no caso quadrilha junina, você consegue ver que realmente a gente é como uma esponja, sabe? A gente recebe muito. A gente recebe, influência de todos os lugares. Nos alimentamos de todas as vertentes artísticas, de todos os lugares, de todos os rincões aqui do Brasil e até fora do Brasil, né? Haja visto até um monte de estrangeiro que tem aqui em Samambaia, que tem, enfim... Indiano, né? É. Que eu não entendo nada, mas um monte de indiano falando aí. Tem uns angolanos aqui também. Angolano também. Então, aí eu pensei, engraçado, eu não pensava assim que eu ia ser um estudioso da maneira que eu sou hoje, sabe? Eu falava assim, não, apesar de eu passar noites aqui estudando, pesquisando e tudo mais, e algumas viagens para trazer essas coisas, por que não eu colocar um nome num jeito próprio da gente fazer, pensar a arte aqui em Brasília, né? Aqui no Distrito Federal. E assim, foi meio que de repente, um dia eu tava lendo um documentário, assistindo um documentário desse marsupial, né? Que é um roedor aqui muito característico aqui do Cerrado. E eu falei, por que eu não posso fazer essa conceituação do que a gente faz como arte aqui no Distrito Federal com uma das características desse animal, né? Que é o lance. Ele come de tudo que ele vê na frente, ele come. Ele se alimenta de tudo que ele consegue. E a gente também. A gente faz a arte, no caso, quadrilha junina, nos alimentando de todas as regiões. E quando eu falo todas, é todas mesmo. Porque assim, tu chega, mas lá no sul é muito difícil. Você não vê quadrilha junina, Eu acho que eu nunca vi mesmo quadrilha junina no sul. Mas a gente pega essas influências culturais do sul e conseguimos colocar dentro Sim. Né, de uma expressão folclórica, cultural, quadrilha junina, que é praticamente nordestina, né, no máximo ali sudestina também. E a gente consegue colocar essas vertentes do sul também dentro. Haja visto a Chapéu de Palha do Gama, né? Ela está sempre ali colocando as suas características com a chula, né? Com vertentes folclóricas. Com a polca. Exatamente. Com vertentes folclóricas do sul do Brasil. E não só ela, outras quadrilhas também tinha muito isso. Tinha muita. Antigamente era mais fácil ter as bombastas, lembra? Isso. Os canos de bota, eu lembro o pastor Bruno falava isso, que a Fusaca vinha de cano de bota, depois montou bombasta. Era fácil ter isso. Teve uma temática da Fusaca que foi voltada pro sul, né? Uhum. Totalmente pro sul. Então foi a partir de assistir esse documentário com relação a esse marsupial, né? O gambá. O chato é que é o gambá, tá, gente? Esse marsupial é o gambá. Mas o nosso movimento junino, a arte que nós fazemos aqui no Distrito Federal, ela não fede, tá? Mas tem uns caras também que...
que não toma banho para entrar no Tá. Se a gente for levar isso em conta. também, aí- também contempla. Contempla. Então foi a partir daí. Agora assim, são conceitos que eu coloco pra mim, e eu nesse projeto que eu coloco agora no Insta e na minha página no Face, né, a Zen Assessoria, de passar o que eu aprendi, o que eu pesquisei para as pessoas, não guardar pra mim, sabe? E esse tipo de esse argumento, né, esse conceito Saruê, apesar de não ser uma coisa consolidada no Distrito Federal, né, eu acho importante colocar pra galera, porque eu vejo muita gente falando, mas assim, não é algo consolidado, né? Assim como não é consolidado as nossas identidades também. Então, quem sabe lá na frente esse termo Saruê, ele se torne consolidado como o nosso jeito de pensar, de fazer, de criar a arte aqui no Distrito Federal. Torço para isso. A gente tem que parar de não valorizar os de casa. Porque em Brasília tem muito pensante de quadrilha. Tem muitas pessoas que talvez eles não vão ter, ainda não chegaram na maturidade ou no desenvolvimento ainda do processo criativo do movimento junino e não consiga criar um termo ou uma tese, como você está criando, mas não desvalorize. Eu tenho essa ideia comigo também, que é a seguinte, e me penitencio também por conta disso, e vejo que isso é um defeito do nosso movimento junino por muito tempo, e é algo que o Gilberto já falava. Um dos grandes defeitos do movimento junino e de grupos, né, propriamente ditos, é a não preparação para as pessoas que vão continuar o processo. Sacou? E quando isso acontece, as pessoas entram de maneira tão atabalhoada que entra com um pensamento totalmente diferente daquilo que o anterior pensava, né? Quer dizer, não houve uma preparação para essas pessoas que vão passar a pensar o grupo, a quadrilha junina, depois desse dirigente, entendeu? Eu reputo muito as nossas não virtudes à idade mínima, a essa idade tão pouca que nós temos. Porque assim, uma das coisas que eu queria muito, que eu faço questão de imitar no Nordeste, é essa questão da valorização do dançarino, né, com relação a... Continue. Não é porque você hoje tem 30, que você tem 40, que você não serve mais pra gente. Você serve sim. E aqui no DF não tem muito essa cultura. Sim. O cara quando chega nos 35, 40 anos, como dançarino, ele é meio que descartado de grupo. Ele se torna um coadjuvante do coadjuvante que é o dançarino, né? Ele vai pra produção. Ou então vai pra segurar o fio dos outros. Sim. Isso é ruim pra caramba. Porque... Até porque é muito difícil se conseguir gente pra dançar quadrilha, né? As pessoas novas, né? A juventude pra dançar quadrilha. E ainda assim a gente não consegue valorizar essas pessoas. Não sei aonde nós queremos chegar com isso. O Nordeste, por ser já ser algo centenário lá, né? Desde o início, berço da dança de quadrilha junina, eles conseguem fazer essa valorização do dançarino, independente de idade. Eu acho que, assim, nós temos um momento dentro da quadrilha, nós temos um momento dentro do movimento junino de Brasília que cresce muito. Você pode ver que as quadrilhas crescem muito. E você é defensor dessa cultura, que aí você cria, já tem outros termos, que você tem grupo de estudo, tem pessoas que estudam contigo sobre o termo Arriuna.
Sim, identidades. Dentro da quadrilha junina. E por algum momento isso criou, não sei se por uma fala desencontrada, criou que a Riuna estava sendo esquecida dentro do movimento junino. E as pessoas já foram crescendo. Não está sendo esquecida. E aí criou aquele momento, eu faço a Riuna, sim senhor. E você pode... A questão toda aí é o discurso radical, sabe? Eu sou muito contra o discurso radical. Eu não faço, pronto e acabou porque eu não gosto. Ou você tem que fazer porque isso é uma identidade e pronto e acabou. Não, isso não é isso, cara. Eu acho que para a única coisa que eu sou radical, que eu tenho um discurso radical, é pro reconhecimento. Eu acho que a gente tem que reconhecer o que nós fizemos. Porque queira ou não queira, o que nós fazemos hoje, daqui a 10, 15, 20 anos, a gente também vai estar querendo esse reconhecimento lá na frente, entendeu? Eu estou resguardando, e você também com esse projeto, você está resguardando para que essas pessoas lá na frente, de repente, não sofra o que, entre aspas, como é que é o nome, o termo que é muito usado pelo tatu, pelo resistência, os resistência do movimento junino tá pleiteando agora, né? O chato é o radicalismo quanto à obrigatoriedade de se usar identidades. Não tem essa obrigatoriedade. Pelo menos da minha parte, no grupo, e algumas pessoas que fazem parte dele, não. Outras pessoas já têm esse radicalismo. Pô, eu acho que tinha que ter um artigo no regulamento que obrigasse as quadrilhas a colocar a Riuna e tal. E eu sou totalmente contra a colocação de um artigo que obrigue a colocar a Riuna. Eu acho que quadrilha junina hoje, nós ficamos presos a um Frankenstein. Que tenha regulamento, ele tem que ser muito mais flexibilizado. Tem que tirar esse bando de baboseira que existe dentro do regulamento. Tem muita. Perder ponto porque o apoio atrasado. cantou. É. Porque o tirar ponto porque a blusa do cara não está escrito produção. Ou apoio. Perder fora, né, cara? Perder fora. Aí eu fico ali com mais medo. Aí eu fico vendo aquela torcida das quadrilhas. Essa quadrilha não foi penalizada. Aí todo mundo... Cara, eu faço rir quando eu ouço essas quadrilhas gritando e vibrando, não houve penalidade. Isso é uma obrigação, cara, você não ter penalidade. Eu acho que, igual eu tô te falando, se tem um julgamento, se tem ali uma banca avaliadora, eu falava que o movimento junino se cresceu de uma forma, o movimento junino se cresce de uma forma onde onde pessoas que estão lá no júri são menos qualificadas do que certas pessoas que estão dentro da quadra. Não é certas pessoas não, cara. Aí, lá vem a palavra radical. Eu sou radical com relação a isso. O quadrilheiro, com todo respeito da palavra, mas assim, o quadrilheiro mais reles de um grupo de dança de quadrilha, do grupo do baixo clero, ele entende mais de quadrilha junino, daquilo que ele está fazendo dentro de quadra, do que aquele mestre que está lá em cima, aquele doutor que está lá em cima julgando. Dentro do academicismo dele, ele é muito bom. Mas dentro da essência do fazer artístico ali de quadra, o mais reles ali dentro de quadra entende muito mais do que ele. Vivência, né? Vivência, tudo isso, pô. Tudo isso. Agora, é claro que todos nós somos submetidos a um julgamento, né? E é esse julgamento que nós colocamos, consolidamos como isso é o que vai nos julgar. Então, E aí amarra ainda com esse... amarra com esse tanto com de esse tanto miudezas. de miudeza, tanto de coisinha. E aí eu acho que quando você coloca um grupo de estudo, a gente tem que começar a ver que tá pegando corpo.
que tem pessoas que estão saindo do movimento junino, mas elas não querem ficar paradas. Elas querem deixar a contribuição, tanto escrita, tanto audiovisual, da forma que tem que se construir, porque não sei se hoje, não sei se amanhã, não sei se daqui 10, 15, 20 anos, mas vai ser visto, vai ser lembrado, vai ser documentado, vai ter algo para se falar disso, porque eu falo que assim, o profeta nunca tem valor na sua terra. Talvez a gente pode sair lá fora e ser muito mais valorizado do que aquele profeta que está aqui, que fala que está. Talvez daqui mais algum tempo vire um mártir. Ou então, quando a gente passar, tomara que daqui 60, daqui 70 anos, talvez a gente deixe alguma coisa, porque a gente só faz o novo se sabe muito do velho. Você fez quadrilha porque tu aprendeu com as pessoas mais velhas, e hoje você implementa da tua forma, com o seu pensamento formado. Eu faço da mesma forma. E quando eu venho conversar contigo num papo bacana, legal, saudável, você vem colocar a tua experiência, eu fico muito feliz, porque tem pessoas que ficam construindo, que ainda gastam o seu tempo, que dedica do seu tempo para escrever, para criar, para deixar algo, talvez que 1, 2, 3, 4 pessoas, ou nenhuma pessoa veja ou leia aquilo. Exatamente, Mas tu... exatamente isso que eu estava pensando hoje. Para mim não me interessa o tanto de views, de seguidores que eu possa ganhar. O que me interessa é essa contrapartida que eu tenho com aquilo que eu ganhei com o movimento junino, entendeu? O que eu ganhei com o movimento junino eu preciso repassar. Sim. Eu não posso morrer e guardar isso pra mim. Uhum. E a minha vida todinha foi essa. A minha vida, mesmo estando à frente de grupos, ensinando, mas eu sempre fazia questão que as pessoas que estavam ali sob minha tutela, eles realmente aprendessem e saíssem com algo, né? E saíssem com algo assim. O movimento armorial eu conheço porque o Ricardo me enchia o saco, não era algo que eu gostava e tal, mas ele me fez ler aquele artigo, onde a partir daí eu sei que o movimento armorial é uma mistura, é uma junção de raízes populares com o academicismo, né, da elite e tal. Então a galera meio que sai nisso. E outra questão que eu fazia questão que a galera, quando fosse falar com uma Rede Globo da vida, né? Isso quando tinha o SESI, que a Rede Globo ainda fazia muitas entrevistas com a gente, que quando ela fosse fazer entrevista com qualquer um, aí entra naquela questão, qualquer um que está lá dentro, desde o mais reles até o presidente do grupo, que ele entende mais do que está fazendo do que o que está lá em cima. Então, se a Rede Globo fosse na pessoa mais reles, no dançarino mais reles, esse dançarino tinha argumento para falar para a Rede Globo, não, a gente está falando disso. Sim. Então, e eu acho que isso consegui passar. Talvez era a alma, né? A alma. A alma a alma daquela apresentação estava ali, porque todo mundo entendia. Porque eu lembro que vocês faziam... Porque é exatamente, mas só te cortando, é porque eu vejo muito isso, eu vejo muito isso no que se fazia há alguns anos atrás. Hoje eu não sei se é porque eu sou muito crítico ao que se faz hoje, mas remetendo essa nossa fala ao tempo que a gente fazia parte mesmo do movimento, eu conseguia ver isso nos grupos. Sim. As pessoas sabiam o que estavam fazendo. É isso que eu ia te falar. Era tão verdade o que vocês faziam, o que a Palmelado fazia era tão verdade, porque vocês faziam uma corda bamba. Não tinha corda. Era no chão. E era uma coisa que tu falava, caramba. E eu remeto isso para as mulas dos tropeiros. Sacou? Não tinha um cavalo, aquele mamulengo grandão e tal, mas era como se, os trejeitos que eram feitos ali é como se o cara tivesse de fato montado num cavalo, entendeu?
Então, a verdade, conseguia transparecer verdade. Hoje em dia é muita beleza, e eu acho que é muita beleza, e assim, eu não vou mentir não, eu gosto, eu acho muito bonito o que eu vejo hoje, é fantástico, é fantástico, mas eu não vejo aquela essência, a essência do que a gente fazia no passado. Eu conversava. E o passado logo ali, né? Ali. Eu conversava com o Bruno e nós tivemos uma etapa. Quando a gente estava na liga e tal, tivemos uma etapa lá na Ceilândia, na Praça do Cidadão. Que foi do módulo de acesso na Praça do Cidadão. Porque as quadrilhas hoje do módulo especial não cabem na Praça do Cidadão, né? Não vai mais pra lá. Não cabe. Porque não cabe. Caralho, meu. Aí botaram o grupo de acesso. Pra mim foi uma das melhores experiências que eu já tive. Porque eu comecei a ver a essência. Essência, cara. As pessoas ali, tanto os grupos simples, não um grupo que tem aquela banca toda, Parafernália. aquela parafernália toda, mas ali fazendo um trabalho brilhante. Fazendo um trabalho bonito. Eu fui na União, em Águas Lindas. Fui ver as quadrilhas de lá e vi aquela coisa natural, aquela coisa ingênua. Não essa coisa que hoje... não, hoje preciso de uma quadrilha com vários pontos de fogos, com vários pontos... Não estou falando que isso é feio, igual você falou. Não é feio. Eu acho isso belíssimo. Eu acho isso de uma beleza. Fantástico. Mas aí, aquela quadrilha que tem essa beleza e tem a alma, cativa. Poesia, cara. Eu chamo isso de poesia. Porque assim, o cara, a pessoa quando vê beleza numa florzinha que nasce da rachadura de um cimento, consegue ver poesia naquilo ali, você pode saber que a pessoa vai fazer coisas belas na sua vida. Quando ela consegue perceber esse tipo de coisa, quando ela consegue ver poesia nessas ranhuras aqui, sabe? Porque uma coisa é você ver a ranhura e ver que a parede não tá pintada e tal, não tá pronta. Falar pra assim, pô, mas quando descuidado? você consegue, descuidado, mas quando você vê poesia aqui, consegue ver beleza mesmo nessa coisa, você pode ter certeza que você vai fazer algo bom. E é isso que eu vejo em quadrilhas de menor porte do baixo clero. Elas conseguem ver essa beleza. Porque elas não estão se importando tanto com a questão do fantástico, sabe? Eu acho que o que tá em voga para elas hoje ainda é a beleza, é a poesia. Ainda é a poesia, não é o fantástico. Porque assim, são duas coisas boas, fantástico e poesia. Mas só é legal, só é perfeito, o ciclo só se fecha quando essas duas coisas conseguem se casar. Sim. E hoje ainda não. Sim. O fantástico tá aqui, sim. o belo tá aqui, ó. A parada mais espalhafatosa. Ela ainda parece que enche mais seus olhos. Parece que você se engana. E eu acho que pessoas igual você já doutrinou o teu olhar. Sim. Tu já aparou as arestas do teu olhar. Tu consegue ver o belo. Tu consegue ver fantástico. Sim. Mas se tu não vê poeta, se você não vê poesia, não vê não vê a beleza ali, não vê a verdade, vai ser mais um. Mais uma. E eu acho que quando você fala do movimento junino, eu também, muitas vezes eu assisto quadrilha junina. E eu parei de assistir quadrilha junina e dar minha opinião logo na saída. No calor da emoção, o cara vem me perguntar, eu fujo, muitas vezes, né? A gente tá lá, o cara, e aí, o que tu achou da minha quadrilha? Eu fujo. Eu fujo e tal. Por quê? Porque eu ainda não contemplei a beleza. E depois que eu comecei a filmar, que eu comecei a ir olhar pelos olhares, eu vou pra casa. Sim, a partir daí você aí eu formo uma opinião. Aí na outra etapa eu vou pegar o se tá faltando, se não tá, se é isso mesmo. Se eu falo, não. Os caras, esse ano, fecharam a tampa do caixão, é eles mesmos, não vai dar pra ninguém. Mas isso eu doutrinei meu olhar. Sim.
Sim. Só que eu doutrinei da minha forma. Isso. Eu não doutrinei ali de estar recebendo influência. Nossa, como é belo isso, como é belo aquilo, como é belo aquilo, como é belo aquilo. Não. Eu doutrinei depois. Aí eu olho, observo, presto mais uma atenção, aí eu falo, porra, é legal. Não tem uma opinião formada no sair. E eu acho que isso aqui é um despertar para todo mundo, sabe? Eu acho que a pessoa se pega a esse momento, se observa, começa a ser mais... Começa a olhar se é muito bom mesmo. É porque foi aquilo que eu falei, né, cara? Esse ciclo só vai se fechar, de fato, quando essas duas qualidades se encontrarem. O belo e o fantástico. Eu vejo muita coisa fantástica nas quadrilhas hoje, espetáculo puro. Só que eu acho que ainda tá faltando essa questão da essência. Mas eu tenho quase certeza que isso vai chegar, cara. Vai chegar, sabe por quê? Eu tenho uma outra teoria, aí entra a questão das teorias, né? Que A gente vive teorizando. é cíclica, cara. Tudo na vida é cíclico. A cultura popular é cíclica, ela vai passando por fases, ela vai bebendo de cada fonte, cada fonte, até ela voltar para a essência. De repente, o nosso movimento junino hoje, em parte, ela tá nessa transição, tá bebendo de várias fontes, mas eu tenho quase certeza que ela vai voltar para essa essência. Ela vai voltar como era? Não vai voltar como era, e nem é para voltar como era. Ela tem que voltar com a percepção de como se fazia, de como se pensava antigamente. Poeticamente, tem que ser colocar o belo dentro da parada. É o que eu falava com a Renata. Tá até ali atrás das câmeras, mandar um beijo pra ela não ficar chateada. Mas eu falava com ela. Eu acho que quando você fala desse movimento cíclico, é o que eu conversava com ela hoje. A gente não precisa passar pelas mesmas pedras que passamos no passado. Não. Mas também não esquecer onde passou, mas não precisa. Não precisa. Pode se passar, pode se cortar, fazer um movimento, como você fala, beber de várias fontes, beber, voltar e fazer um movimento belo. Quando você fala volta para a essência, cara, eu fico pensando, essa é a verdade, palavra. essência. Esta é a palavra. O movimento junino, enquanto a gente tem que encontrar a essência. Porque, Geolano, o que eu vejo muito hoje? Eu vejo que assim, nós temos uma baita de uma estrutura, né? Principalmente a partir desse Brasília Junina, né? Dessa lei do Brasília Junina e tal. E os eventos lotam, né? Sim. Só que eu conversando com a comunidade tem assim mesmo pensamento, eu não sei se é o mesmo pensamento que você, mas assim, ela vai nesses eventos e ela vê muito espetáculo. E assim, todo mundo quer ver espetáculo, quer ver coisas belas não, espetaculosas, fantásticas e tudo mais. Belas também, né? Porque não é porque não é espetáculo, é fantástico, porque não é belo. É belo também. Mas elas falam muito comigo na questão da essência. Assim, eu vejo aquelas quadrilhas lindas dançando, aqueles 40 casais, 30, não sei o que lá. Mas eu não vejo aquelas quadrilhas de 15, de 20 casais, de 16 casais que tinha antigamente, que a gente via uma verdade nas pessoas que estavam dançando. E isso não é porque eu sou crítico, eu sou um dos críticos dessa nova vertente de se fazer quadrilha. Críticos, assim, não para menosprezar, né? Não para não fazer. É crítico com relação a que se... Como é que fala? Que se... que não se esqueça o que foi feito no passado. Essa é a minha questão crítica com relação a isso. O novo não pode esquecer o passado. Então é isso que eu vejo na comunidade hoje quando vem conversar comigo. Muitas pessoas da comunidade, meus vizinhos aqui, para falar a verdade, né? Mas aí quando eu falo meus vizinhos, eu abranjo para
Sim, pra um- é uma amostragem. Exatamente, uma amostragem. Se 6, 7 tá falando contigo. Ricardo, eu fui assistir as quadrilhas esse final de semana. Caramba! Muito, muito bonito, banda ao vivo, vários casais, mas sabe, a gente não vê aquele negócio que a gente via antigamente, ô Ricardo, aquela simbologia da festa de São João, né? Que é o lance da essência, né? Que a gente tanto tá falando aqui agora. Então, é isso que eu falo. Eu acho que essa nova tendência de fazer quadrilha, ela tá bebendo de uma fonte e ela vai beber de várias fontes até que ela ouça a voz também da comunidade, para quem ela deve realmente fazer quadrilha junina, que é para a comunidade, não é para, como você fala, não é para fazer quadrilha para quadrilheiros, é para fazer quadrilha para a comunidade, Aí, na hora que ela conseguir ouvir a voz dessas pessoas, que para onde ela tem que fazer realmente quadrilha junina, aí sim essas duas coisas vão se encontrar. Uhum. Aí não vai ter como eu criticar. Não tem como eu criticar. Como eu ser avesso a determinada. A muitas coisas que se faz hoje. Não, porque é duas coisas que eu acho importante. É o fantástico e o belo. Na hora que essas duas coisas se encontrar, pode ter certeza que crítica, pelo menos da minha parte, não vai haver mais. Porque Essência. essência, eu acho que... E isso forma a essência. Mas quando você doutrina teu olhar, Isso. você procura isso. Aí é muito. Isso também é muito fácil pra mim também dizer, né, cara? Isso. É difícil você dizer isso pra população que assiste. Eu, como já tô nesse meio há muito tempo, a gente consegue fazer essa doutrinação, consegue fazer essa separação. Mas o que eu tô te falando não é com a população. Porque a população, a comunidade, ela tá correta. Isto. A comunidade, ela tá correta. Entendi. Porque ele não é mais um que está ali, ele tá para ver. Entendi. Ele tá despido de tudo quanto é preconceito. Entendi. Exatamente. Ele quer ver. É. Porque, agora eu tô te falando, se eu vou num local onde eu quero ver se é belo, se é bonito, opa! Agora, se eu chego ali cheio de... A gente tá com o olhar doutrinado, sim, não tá com o olhar doutrinado, mas a gente tá procurando... Quando isso é muita sabedoria sua, de você escutar a comunidade. Isso eu escuto bastante, cara. Porque o que importa se você não toca aquela pessoa que está ali na arquibancada, que tu olha com aquele olhar genuíno pra você, se você não consegue tocar ela? Meu trabalho foi por água abaixo, pô. E assim, eu fico feliz por duas partes, né? A primeira parte é a questão do convite, né? Do ser importante a ponto de você me convidar para fazer parte desse seu projeto, né? E segundo, o que me deixa muito mais feliz, muito mais contente, é a questão das gerações que vêm agora, né? Que assim, é a certeza de que eles vão saber das coisas que aconteceram. Não vai ser uma coisa apagada, assim como a gente tem, tá A gente quase tem que só lembranças. a gente só tem lembranças de 20 anos, 25 anos atrás, né? Só lembranças. De repente, se a gente tiver algum vídeo, é a coisa mais rara do mundo. É igual o OVNI no céu. É. Ou tremido ou borrado. Mas aí a minha felicidade maior é justamente isso. As gerações futuras não sofrer o que a gente sofre hoje. Não ter lembranças documentadas, né? Em papel, em vídeo, ou coisa parecida, né? Em audiovisual. Lá não, lá na frente eles vão ter algo. Mesmo que a gente esteja falando de nossas lembranças passadas, né? E eu acho legal que nesse projeto você converse com as pessoas até pessoas novatas, não é só Sim. pessoas os antigos que nem eu, você e tal, Bruno, não, pega os novatos para que essa história... Eu tô começando pelos mais antigos,
Porque os mais antigos, daqui a pouco eles não querem mais falar com a gente. Porque eles vão se clausurar em algum lugar. Outra dessas teses que eu tenho, né, teorias, como você fala aí, é a diferenciação de quadrilheiro e dançarino. Que é justamente o que você está falando, sabe? Uma coisa é você ser dançarino, você ensaiar 6 meses, 8 meses, fazer um puta espetáculo e ser campeão, ou coisa parecida, fazer parte de um grupo campeão. Outra coisa é você ser quadrilheiro, você ser apaixonado de fato pelo movimento como nós somos e como você é por estar fazendo esse projeto. Sim. Então, a gente tem que, e quando a gente fala em doutrinar, entre aspas, o olhar das pessoas, né, e eu falo doutrinar principalmente os brincantes, é para que os brincantes passem dessa fase de dançarino para quadrilheiro, porque a partir do momento que eles passarem dessa fase dançarino para quadrilheiro, isso que a gente falou aqui é mamão com açúcar para que eles entendam. E aí, Ricardo, eu deixo meu abraço, te agradeço por ter me recebido na sua casa, Opa. ter recebido a Renata. Oi, Renata. Obrigado por permitir que a gente bata esse papo, que foi assim de grande valia, de grande proveito para mim, que é uma pessoa que por muito tempo procurou isso, sabe? Procura as pessoas para estar batendo um papo mais qualificado, um papo mesmo assim, vendo vários momentos, e eu te agradeço muito, sabe? Eu que agradeço, cara. Te agradeço muito por isso, sabe? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, cara. E assim, eu já coloco o convite aqui para que você seja também um dos nossos entrevistados. Sim. Na questão do reconhecimento das identidades aqui de Brasília. Sim, obrigado. Porque você faz parte da história do movimento junino, né? Por mais que agora tá nessa onda aí de audiovisual, mas faz parte do movimento junino, faz parte da história do movimento junino e tem muito a acrescentar também ao nosso projeto. Sim. E eu agradeço muito por ter me convidado e agradeço muito por esse projeto existir e que lá na frente a galera tenha material para tá vendo, tá? Obrigado, Ricardo. É nóis. Valeu demais. Até mais. É nóis.